Pastor, quando você diz que as coisas não vão voltar a ser como antes, o que você quer dizer com isso? Veja, você se lembra quando aconteceram aqueles atentados terroristas? Não é? Quando começou a ter atentados terroristas, por exemplo, mudaram os procedimentos, por exemplo, em aeroportos. Na época eles disseram, é momentaneamente, é por enquanto. Mas mudou alguma coisa? Não, continua até hoje. Continua às vezes até pior. Eu sei que para aqueles que não viajam isso não é tão estressante, mas eu estava lendo uma reportagem essa semana de um jornal inglês, muito conceituado, e o título da reportagem é que depois, na quinta-feira, Popular fez uma reportagem com o mesmo título. Eles devem ter lido essa mesma reportagem. E o título era O Novo Normal. O Novo Normal. E para mim que viajo, eu fiquei até desanimado de ler O Novo Normal. Então eles dizendo que no mundo hoje tem mais ou menos 750 companhias aéreas. Eles disseram, deve sobrar 40. Agora você imagina, a maior parte vai quebrar. O que vai acontecer com o preço da passagem aérea? No primeiro momento eles disseram, está muito barato, vai ficar muito barato, porque ninguém quer viajar, então eles têm que tentar atrair. Mas depois, as passagens vão subir vertiginosamente. Só vai viajar quem realmente precisar muito. Isso sem dizer que as viagens já mudaram hoje. Hoje, você só viaja com máscara e já virou uma norma internacional. Depois que passar essa pandemia, vai continuar. Só se viaja de máscara. Você, para entrar no aeroporto agora, você quase que tem um exame, é medida a sua temperatura, e eles estão planejando, isso é também orientação lá da OMS, coisa internacional, que aqui no Brasil as pessoas absorvem, porque se falou que é OMS aqui no Brasil, todo mundo já pensa que é Bíblia, é uma coisa impressionante. Você nem sabe quem é o tecnocrata que está lá na frente da OMS. Mas o cidadão fala alguma coisa na ONU, vira autoridade aqui. Não, mas quem falou isso foi a OMS. Como é que você pode discordar da OMS? A OMS é só mais um instrumento do diabo, ouça o que eu estou te dizendo. Eles vão fazer exames de sangue para entrar no avião. Vai ter um aparelhinho, vai furar o seu dedinho, vai ter exame. Você hoje vai para o aeroporto e você tem que ter cuidado para não levar na sua bagagem de mão nada com 100 ml. Mas a partir de agora, você nem sabe se vai embarcar. Porque se você chegar lá e tiver com a febre um pouquinho, uma temperatura um pouquinho acima, não embarca. Se no seu exame der qualquer coisa duvidosa, não embarca. E se você embarcar, depois você não desce para onde você está indo. Viajar vai ser uma coisa terrível. E isso não é só para agora, mudou. Vai mudar a maneira como você vai fazer suas compras, vai mudar a maneira de você se relacionar em supermercado, shopping center. E acredite, vai mudar também essa questão dos grandes eventos, não serão mais como eram antes. Isso aqui é um grande evento, aqui cabe 4.000 pessoas, é considerado um grande evento. Vai mudar, as coisas vão ser diferentes. E você fala, pastor, mas tudo isso não é bom? Não, não é bom, você acredite, não é bom. Isso tudo faz parte de um projeto maligno de controle. Controle para trazer o que nós chamamos de governo mundial, que virá. Mas nós vivemos uma época de cala-boca. Essa máscara não é meramente para tampar, ajudar você do vírus. É um cala-boca. Você não pode falar. Esse é um tempo que você não pode falar. E acredite em mim. Você sabe, eu nem posso ficar falando aqui na transmissão. Eu não posso falar o nome do vírus. Porque se eu falar o nome do vírus, o YouTube derruba o vídeo na hora. Não pode. Não sei se você sabe disso. O YouTube não deixa ninguém falar. Se eu falar qualquer coisa que eles consideram anticientífico, eles derrubam o vídeo. Simplesmente ninguém consegue acessar depois. Por quê? Porque não pode falar. Olha para cá, filho. É hora de, já que você não pode falar, pelo menos abra os olhos. Abra os olhos. Tudo isso que está acontecendo é um treinamento, amigo. Isso é um treinamento. Eles estão domesticando. Eles estão treinando você para aceitar passivamente depois as coisas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque você não pode discordar, porque qualquer um que discordar, ele é do ódio. Ou então, como é que você pode querer que empresas voltem a funcionar?
Eu sei que você vai ler nos livros, né? A razão da Primeira Guerra foi que o príncipe Ferdinando, né, da Áustria foi morto na cidade de Sarajevo, na Sérvia. E então isso desencadeou o primeiro conflito mundial. Ah, por favor, não seja ingênuo. Você acha que a morte daquele cidadão produziu um conflito, um dos mais terríveis da história? Não, tudo já estava encaminhado, só precisava de um pequeno estupim. Mas qual era o alvo? O alvo era produzir um consenso na cabeça das pessoas. Não podemos viver num mundo à mercê de uma guerra tão grande. Precisamos de criar uma organização das nações. E no final da Primeira Guerra eles criaram o quê? A Liga das Nações. Mas não foi para frente. Não deu certo. E aí o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, a coisa é pior ainda. Né, o desastre, o número de mortos, as cidades, os países destruídos, a economia arruinada. Então, quando acabou a Segunda Guerra, foi um consenso. O mundo inteiro chegou a um consenso. Qual o consenso? Realmente precisamos de criar um organismo internacional, que eles deram o nome de Nações Unidas. Nós chamamos em português de ONU. Né? Nações Unidas, foi criada a ONU. A ONU vai ser o canal que o governo mundial vai ser estabelecido. Entendeu? Esse sujeito, que nós chamamos de anticristo, vai governar diretamente sobre 10 países, que são os 10 chifres. Mas a Bíblia fala que vai ser dado a ele autoridade. Como que isso é possível, pastor? Como é que um cara governa sobre um bloco ali, um grupo de países, mas depois ele vai ganhar autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação? É aí que entra a ONU na história. É aí que entra a ONU. Vou te dar uma sugestão. Eu sei que para você às vezes é difícil, porque muitos irmãos não falam inglês. Mas se você fala inglês, depois você pesquisa na internet, qual que é o discurso dos presidentes ao redor do mundo. Veja o que o presidente da França, o Macron, a Merkel na Alemanha, o Putin na Rússia, o Xi Jinping na China, você depois vê, é Xi Jinping. Olha para cá, não é para desviar a atenção. Olha o que esses caras falam, você vai ficar surpreso com uma coisa. Eles falam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa. O discurso é igual. Como é possível isso? Que esse pessoal que pertence a países, impérios, que aparentemente eles estão concorrendo entre si, brigando entre si, falem a mesma coisa. Por que falam a mesma coisa? Porque o que eles estão falando é só uma repetição do que a OMS fala. O que eles dizem é só uma repetição. Sabe por que o seu presidente é tão perseguido? Porque ele mais um, só tem 2 no planeta inteiro que fala diferente. Falar diferente custa caro, vai custar caro para ele também. Eu não tenho culpa, não tenho compromisso com isso, mas eu estou te contando um fato. Resolveu pensar diferente da OMS, não é boa ideia. Não é boa ideia, entendeu? Olha, se você tiver curiosidade, isso é uma coisa que atrai a sua atenção, vê os programas dos partidos. Mas depois vê quais são os programas da ONU a respeito de cada assunto. Você vai ver que os nossos partidos do Brasil, eles apenas repetem. Alguns nem escrevem de novo, é Ctrl+C, Ctrl+V do que a ONU diz. Porque o que a ONU fala é considerado o quê? Vanguarda. É aquilo que tem de mais moderno e avançado. Portanto, já existe um governo. Entendeu? Para qualquer um jornalista discordar da OMS é uma heresia que merecia cadeia. Para qualquer um desses. Então já existe uma autoridade. Ela vai aumentar, mas já existe hoje. Principalmente em tempos como esse. Em tempos como esse é que fica mais visível ainda. Para que tenha um governo mundial, é preciso ter controle sobre as pessoas. O governo que virá não é democrático. Está me ouvindo? Vai ser uma ditadura pela tecnologia. Essa ditadura já está sendo desenvolvida. E as pessoas vão querer, e elas vão autorizar a sua perda de liberdade, de privacidade, para supostamente ter algum tipo de